Entrevista. São 8 horas mais 39 minutos, 8h39, nós recebemos aqui no Jornal da Cruzeiro, como anunciado já na abertura desta edição, nós estamos recebendo o Major Glauco de Oliveira, do Major do 5º Batalhão da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, alocado aqui na região metropolitana de Sorocaba. Major, prazer imenso receber o senhor aqui. Lógico, a gente sempre fala desta forma, para prestar contas, não ao jornalismo da Cruzeiro FM, mas prestar contas sempre ao ouvinte, ao munícipe, ao motorista que está trafegando pelas rodovias que cortam a nossa região metropolitana de Sorocaba. Bom dia para o senhor, tudo bem com o senhor, Major? Bem-vindo. Bom dia a todos aí, todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro do Sul. A gente realmente, a instituição Polícia Militar, né, através do policiamento rodoviário, deve isso à sociedade, temos que prestar contas e os meios de comunicação, como a Rádio Cruzeiro, é uma das ferramentas para que chegue a todos os ouvintes essa prestação de contas que devemos a todos aí. Major, vou começar falando aí das apreensões que têm sido realizadas aqui na região metropolitana de Sorocaba, nas rodovias que cortam a nossa região principalmente. Recentemente nós tivemos meia tonelada, ainda no início dessa semana, né, meia tonelada de entorpecentes que foram apreendidos na região de São Roque, mas temos tido aí apreensões realizadas na cidade de Itu, também na cidade de Itapetininga, enfim, em toda a nossa região metropolitana tem acontecido. Um trabalho importante, um trabalho firme da Polícia Rodoviária, obviamente que sempre em contato com a Polícia Federal, sempre em contato, em parceria com as demais forças de segurança, mas é um trabalho diferenciado que a Polícia Rodoviária tem feito, principalmente aqui na região metropolitana de Sorocaba, né? Perfeito, exatamente. O policiamento rodoviário é uma das ferramentas da Polícia Militar, né, no ataque ao crime organizado no estado de São Paulo, assim como em todo o país, né. De um tempo para cá, essas organizações cresceram demais no país e a política atual de um certo tempo no país foi voltada ao combate a esse crime organizado e a polícia, é lógico, é a ferramenta principal nessa questão. O policiamento rodoviário já também não vai ficar distante disso. E principalmente por quê? Porque o crime ele passa pela rodovia, né? Ele transita pela rodovia. Ele acontece por vezes nas cidades, né? Uma grande maioria das vezes na cidade, mas ele passa pela rodovia, ou numa fuga, ou no trânsito de mercadorias ilícitas e assim por diante. A droga é uma das usadas pelo crime organizado e por passar em rodovia, o policiamento rodoviário se especializou muito nisso nos últimos anos e cada vez mais a gente está batendo recordes e recordes de apreensão e assim asfixiando a organização criminosa e tentando eliminar esse mal que está atrapalhando a nossa sociedade. Major, dá para a gente ter um balanço de quanto mais ou menos em entorpecente foi apreendido, pelo menos nesse segundo semestre aqui na nossa região, e também um outro trabalho que a Polícia Rodoviária faz. A gente tem, obviamente, apreensão de entorpecentes, mas a gente tem apreensão de armas também, né? Então, dá para você ter um balanço, mais ou menos, o senhor tem ideia de quanto isso já foi retirado das ruas? Sim, a gente tem esse informativo por parte do 5º BPRV, lógico que esse recorde é também no estado inteiro, né? Mas o 5º Batalhão Rodoviário, como é uma fração de tropa do estado, né? São 6 batalhões ao todo no estado, nós somos um pedaço desse todo do estado de São Paulo. A gente está com, até o último mês fechado, né, a gente está com mais de 33 toneladas de droga apreendidas aqui na área do 5º BPRV. Nós estamos em 179% a mais do que em relação ao ano passado, que já foi um recorde também de 12 toneladas. Então, ou seja, esse trabalho voltado de fiscalização, trabalho de inteligência também, da integração entre as agências, conforme foi dito aí com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, o GAECO, polícias estaduais de outros estados e até com polícias internacionais também, a gente está trabalhando integrado de forma a monitorar esses criminosos traficantes e assim, na rodovia, eliminar que chegue na cidade, né, nas biqueiras, ou até o tráfico internacional, que a gente sabe também pelo nosso setor de inteligência, que boa parte dessa droga vai para o exterior, escoa pelo Porto de Santos. Então a gente está tentando eliminar, fazer o nosso papel dentro da rodovia, que é uma principal artéria do fluxo desse produto ilícito, né?
Com relação às armas? As armas, bom, a gente teve uma redução em relação às armas. Em munição a gente teve um aumento, porque a gente trabalha com os dois, né? Uma arma sem munição também não é nada. Então, no total a gente teve um aumento de 20% em relação às armas e munições. A gente trabalha com o total. Especificamente para armas houve uma redução, mas em munição houve um aumento de mais de 30%. Então, na média, a gente está dando uns 20% de aumento de apreensão de armas e munições aí. Mas, Jorge, tem mais ou menos uma ideia de quanto que vocês, dessa perda para os traficantes, de quanto vocês já tiraram do crime organizado, dessa prisão de armas, prisão de drogas? O 5º BPRV ele vai fazer agora, dia 28 de novembro, 17 anos, né? Foi uma série de mudanças que houve na sistemática do policiamento rodoviário. Nesses últimos 17 anos foi um aumento significativo, mas não é só do 5º BPRV, de todo o Estado, né? E nos últimos, eu diria, 10 anos foi um aumento muito mais considerável. Especificamente dizer qual foi essa perda é muito complicado, porque a gente não tem uma noção exata do que o crime produz, do que ele chega na ponta da linha. Mas com certeza é histórico e significante perante, eu diria, de 2015 para trás, o que foi feito nesses últimos 10 anos. Major, só uma curiosidade, a gente vê muitas prisões aí também a respeito do trabalho da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, e assim, algumas ações que vocês encontram drogas dentro do pneu, escondido numa caçamba e outras coisas mais. Eu queria que o senhor falasse o quanto que o crime organizado, o próprio nome já diz, ele está se organizando a esconder de uma maneira, acho que é de uma criatividade. De uma criatividade absurda. E assim, e aí tem a criatividade do outro lado da polícia, a inteligência da polícia, de identificar também essa criatividade do mal, que eu vou dizer assim, dos bandidos. Tem algumas situações que o senhor pode relatar para a gente e como que vocês trabalham também para identificar para frustrar essa evasão? Exatamente. A criatividade humana, né, ela seria boa se fosse usada por bem, né, em todo momento. Infelizmente, alguns seres humanos procuram usar para o mal, mas não deixam de ser criativos, né? Vamos dar o mérito a eles, né? Existe de várias formas, conforme o senhor falou mesmo aí no pneu, em tanque de combustível, em produto perigoso, em tipos de carga que provavelmente o policial, se ele não tiver uma expertise e uma informação por trás, ele desiste dessa fiscalização mais completa. Exemplo, em caminhão frigorífico, porque caminhão lacrado, porque às vezes você tem todo esse staff, essa necessidade logística do escoamento dos produtos lícitos, né, que impede uma fiscalização mais apurada, e aí eles se aproveitam disso. Mas aí a Polícia Militar tem um serviço de informações muito forte, que quando a gente identifica o alvo, a gente fala assim, está aí. Então a gente vai, e aí, lógico, a expertise do nosso policial, na entrevista com um caminhoneiro, com quem está levando a droga em geral, com informações de monitoramento de placa, de batedores, etc., a gente consegue falar, não, esse alvo tem alguma coisa, e aí o policial ele insiste, e com a expertise dele ele vai chegando a informações que às vezes no meio de carga, no meio de produto a granel, onde uma fiscalização simples seria difícil. Talvez essa seja a maior evolução nossa do passado. Eu estou já há 19 anos no policiamento rodoviário e vivi o policiamento rodoviário no começo da década, de 2000 a 2010, e a gente, naquela época, era mais empírico as coisas, não tinha muito esse setor de inteligência. Então, era mais, trabalhava policial, não, chega, já fui até demais aqui, e às vezes podia ter deixado passado alguma coisa. Hoje em dia, quando você tem a identificação do alvo, a insistência é maior e os resultados estão aí, né? A gente sabe, bom dia, Major, bom dia, a importância, evidentemente, do serviço de segurança, né? Feito por todos os sistemas, né? Por todo o policiamento. Chama atenção, alguns pontos só das colocações que o senhor fez que me chamou a atenção, e aí eu vou até fazer essas perguntas, mas antes tem uma curiosidade, até puxando o assunto ali do Castor, tem muitas pessoas que falam assim, a polícia está aprendendo isso, está aprendendo aquilo, mas eles sabem onde está a droga, eles sabem onde está isso. Eles que não querem fazer. De fato é assim mesmo ou não? Não é que você sabe onde traz. A gente vamos lá, trabalhar todo o setor de inteligência. Os grandes produtores de cocaína e maconha do mundo, né, são os países fronteiriços com o Brasil. Os países andinos aqui, desde o Paraguai, que não é andino, mas é fronteiriço, e vai para Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, etc. Esses países.
Esses países produzem cerca de 80% dessa droga no mundo. Eles não vão consumir essa droga, eles precisam escoar para os Estados Unidos, escoar para o Brasil, escoar para a Europa. E por escoamento para os Estados Unidos, todo mundo está acompanhando, vendo o que o presidente Trump está fazendo lá no Caribe, etc. É pelos cartéis lá da Colômbia, da Venezuela e para o México lá. Tem já definido esse crime organizado por eles. Para o mercado brasileiro e para a Europa, se usa as organizações criminosas aqui do Brasil. Né? Então, assim, é fácil a gente sabe onde produz. A gente tem como chegar lá e atacar uma nação estrangeira não temos como fazer isso. A gente tem que evitar com que ele entre no território nacional e a gente procura ver a logística. O Porto de Santos, ele é um dos principais? Mas por muito tempo ele quase que foi único. Hoje ele não é só. Existem outros sistemas portuários que estão sendo usados nesse escoamento. Inclusive, porque eu tenho certeza disso, o Porto de Santos acabou caindo muito a produção por causa da atuação do policiamento rodoviário. A organização criminosa se adapta. Ela fala assim, não, eu vou procurar outro sistema portuário porque aqui em São Paulo tá batendo demais. Então a gente vai para outros portos. A gente foi identificado que o Paranaguá teve um aumento, portos da Amazônia teve aumento, lá em Santarém, né, tem as facções criminosas de lá e assim por diante. Então cabe ao Estado brasileiro justamente fazer essa identificação. Não é simples, falar assim, vão lá e atacar. Não, a mutação deles é muito grande. Talvez, eu não sei, aí são estratégias políticas, já não cabe muito a gente, é o trato com o usuário, né? Países onde o usuário de droga é punido severamente com crime, como um crime muito grave, por exemplo, em lugares que é apenado com a pena de morte, tudo, quase não tem usuário de droga, e provavelmente a droga já não consegue chegar lá. Mas não estou querendo dizer que isso seja usado no Brasil, mas são exemplos. Enquanto tem usuário, vai ter consumidor, vai ter quem queira vender. E assim por diante. E aí cabe a nós evitar que esse elo seja feito. E a gente tem tido sucesso até o momento. Se é sucesso pleno ou não, ainda não sabemos mensurar, mas que estamos buscando esse sucesso a gente constantemente, né? E na verdade o nosso presidente diz que os traficantes são vítimas, né, dos usuários, quando na verdade eles estão sendo vítimas da polícia, né? Tem dois pontos que eu gostaria que o senhor ressaltasse. Houve um aumento na apreensão de munição e redução de armamento. E também mais de tantas toneladas de droga. Isso é muita droga ou tem muita droga ainda? Eu queria que o senhor pudesse proporcionar isso para o nosso ouvinte, para que ele entendesse. 30 toneladas é muita coisa? É muita coisa. Mas o quanto isso é de muita coisa? E por que também houve um aumento na quantidade de apreensão de munições? Por que esse aumento? Então, o armamento, né, as munições, é usado no sistema de defesa da facção, né, da organização criminosa. É lógico que o que confronta a polícia não são os atiradores de clube, CACs, etc. São o crime organizado não tem essa obediência legal, né? Eles sempre trabalharam com arma ilegal e vão continuar trabalhando com arma ilegal ou com munição ilegal. O armamento ele é mais complexo de você fazer o escoamento dele. Então, normalmente ele vem separado por peças, é muito difícil você identificar. A munição já não. A munição eles trazem quantidade de munição. Então, o armamento você precisa de mais uma certa inteligência para poder identificar e apreender ele. A munição já fica mais tranquilo. Não é fácil também, mas é mais tranquilo em relação ao armamento. De qualquer forma, é usado contra as forças policiais. O exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, né? E aqui em São Paulo também, não tanto na mesma proporção de lá. Então a gente faz esse ataque, que é o sistema de defesa deles contra o sistema policial, contra o Estado brasileiro. A questão da droga, se realmente... a gente não tem... Uma boa parte dessa droga realmente vai para o exterior. Vai para o mercado europeu, que através do Porto de Santos, etc. Boa parte fica no consumo aqui do país. O quanto que chega para o consumidor é muito difícil a gente mensurar isso, mas com certeza esse aumento significativo nos últimos 10 anos foi um impacto muito grande. A gente percebe isso
é na dificuldade, que isso aí é monitorado pela polícia, principalmente pela Polícia Civil, na dificuldade que os usuários têm de adquirir a droga, o preço da droga que aumenta, porque o sistema financeiro do material ilícito é semelhante ao do material lícito. Você entendeu? Se houve diminuição da oferta, a procura está aumentando, o preço sobe. Isso aí é que nem é uma regra que não tem como mudar. Economia, igual né? é economia. Economia não seja por bem, seja por bem ou por mal, ela funciona. Ela é igual o sol nascer, a lei da gravidade, não tem ninguém como revogar isso daí. Então, a gente identifica que porque houve um aumento do preço, houve a escassez do produto na ponta da linha, e aí realmente a gente entende que o trabalho que está sendo feito na logística, no escoamento, está sendo eficaz e evitar que esse produto chegue na mão do usuário. Né? Obviamente, alguns milhões isso representa a menos para quem está comercializando essa droga. São 8 horas mais 55 minutos. Major, o quanto... e aí, trazendo, obviamente, para essa área, a gente tá falando com o policial rodoviário sobre a área muito mais de segurança do que até com a questão da segurança nas rodovias, mas eu quero trazer para este ponto o quanto a tecnologia tem auxiliado a polícia rodoviária neste ponto, tanto na questão das apreensões, desta inteligência, quanto também para até no auxílio à redução de acidentes, a redução de sinistros que acontecem também nas rodovias, com vítimas, infelizmente, que acabam acontecendo vítimas fatais. A tecnologia cada vez mais ela tá entrelaçada com a sociedade, e a polícia não pode ficar de fora disso. Pelo contrário, dependemos disso para melhorar a eficiência do nosso resultado, né? Na questão da droga, não tem o que falar. Hoje a gente, boa parte do emplacamento que transita, a gente consegue monitorar pelo sistema de radares que a gente tem no estado e nas fronteiras também, no intercâmbio de agências. Então a gente consegue monitorar que hora que saiu um determinado veículo, aonde ele passou, o que está sendo transitado, quem está acompanhando ele, certo? Então isso são ferramentas que até 20 anos atrás a gente não tinha. Era muito no empirismo do policial. Hoje a gente tem essa informação e é trazido é compartilhado com a polícia, e a gente consegue fazer um trabalho de inteligência, ou seja, a gente pega a informação e faz essa informação virar algo interessante para a segurança pública, para o alvo que a gente está buscando. Na questão de acidentes, que a gente tecnicamente fala sinistros de trânsito, né, também da mesma forma, a gente consegue identificar aonde está tendo esse aumento de sinistros, e aí com isso fazer um trabalho de preventivo. Que o trabalho preventivo nosso, na questão de trânsito, a gente trabalha com um tripé, né? Que é a questão da engenharia viária, da via onde transita o veículo, da fiscalização do trânsito e a educação do trânsito. A Polícia Militar, né, através do policiamento rodoviário, ela participa dos três, mas de forma direta na fiscalização de trânsito. A gente participa também na questão da engenharia, sim, como? Quando a gente identifica um problema causado por engenharia, a gente faz um relatório, entrega para o Departamento de Estradas de Rodagem, que é o órgão executivo de trânsito do Estado, ou a concessionária que esteja naquele momento trabalhando na concessão daquele trecho. E aí os engenheiros dela vão analisar se procede ou não para tentar melhorar essa via. A gente trabalha então de forma indireta, não direta. Nesse caso, a engenharia, na fiscalização direta, e na educação trabalhamos de forma híbrida, trabalhando junto com a sociedade através dos meios de comunicação, fazendo campanhas, né, palestras. Então a gente trabalha dessa forma aí, desde criança até o público adulto em geral. E aí, com esse tripé, a gente procura tentar reduzir o número, e temos feito isso aí. É lógico que com o aumento da frota, o aumento das faixas de rolamento, o número de volume de tráfego ele vai aumentando, tende a aumentar o número de sinistros, só que a gente consegue equalizar e acaba diminuindo isso. O resultado é que nós, nos últimos anos, tivemos uma redução de 5% dos fatais. O ideal seria que não tivéssemos nenhum, né? É zero. Mas, infelizmente, a rodovia ela é um ambiente hostil, né, principalmente para pedestres. Por isso que a gente costuma falar, pedestre não é para andar perto de rodovia. Rodovia é um lugar para veículos. E aqueles que estão com os veículos, mesmo assim, se seguir as regras de trânsito, por isso que cabe a parte nossa de fiscalização, tende a reduzir o número de sinistros, né? Major Glauco Oliveira, major do 5º Batalhão Rodoviário aqui na região metropolitana de Sorocaba, a gente só pode realmente agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cruzeiro. Tem tantos assuntos para a gente falar, tem tanta coisa para a gente falar. Essa questão da segurança pública talvez nesse momento seja um assunto
muito mais palpitante, mas tem tanta coisa para a gente falar, mas nosso tempo é escasso, eu só posso realmente agradecer. E os microfones da Cruzeiro FM sempre abertos para que o senhor, outros representantes da nossa Polícia Rodoviária possam estar com a gente para trazer mais informações, como eu disse no início, prestando contas, não ao jornalismo da Cruzeiro FM, mas ao ouvinte, ao usuário das rodovias, ao munícipe, ao cidadão sorocabano. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a Cruzeiro FM, a todo o staff aqui, pelo contato conosco, aos seus ouvintes, à sociedade em geral. E o policiamento rodoviário, né, a Polícia Militar, através do policiamento rodoviário, está sempre à disposição da sociedade e dos meios de comunicação que levam isso à sociedade. Muito obrigado e um bom dia a todos aí.